Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, antes de qualquer outra coisa, agradecer ao BDFAM por tantos anos de relacionamento, tudo uma preocupação enorme com o avanço, a discussão dos grandes temas que tomam as relações familiares no mundo moderno. Eu me sinto particularmente muito honrado de estar aqui mais uma vez e de poder, no dia de hoje, debater, tratar de um tema tão interessante quanto a influência da estética nos julgamentos familiares, nas relações de família como um todo. Não tenho a menor dúvida de que o tema exige reflexões extremamente cuidadosas, mais do que isso, reflexões que vão envolver também muitos aspectos pessoais de nossas vidas, e por isso eu queria, inicialmente, preliminarmente, estabelecer como premissa de nosso encontro de hoje que nós possamos nos permitir. É que me parece que de nada adiantará discutir um tema tão cuidadoso e as suas influências, as perspectivas que a estética pode ter sobre as relações de família, se nós não nos permitirmos conhecer o que é diferente. Caetano Veloso, conterrâneo meu, diz assim, que Narciso acha feio o que não é espelho, a mente apavora o que não é mesmo velho. Eu acho que é mais ou menos isso, porque nós temos grandes dificuldades de enxergar o que é diferente e, inclusive nas nossas relações profissionais, terminamos carregando muito do que somos, do que achamos. Então eu queria convidar a todos preliminarmente um convite a uma permissividade. Se permita enxergar. Então vamos nos despir de conceitos prévios que já temos, ou seja, numa ordem inversa, preconceitos, para que nós possamos então debater, discutir esse tema de forma extremamente interessante. E para começar, não poderia ser diferente senão fazer uma reflexão sobre a importância da estética ao longo dos anos, ao longo dos tempos. A própria filosofia trata essa matéria em 3 estágios diferentes. Sim, porque a filosofia percebeu que, de algum modo, a estética influencia o pensamento, a reflexão dos humanos. Ou seja, as ciências levam em conta, sim, em larga escala, a estética. No primeiro momento, foi esse alemão Baumgarten, Alexander Baumgarten, quem se preocupou com a estética. E na visão do Baumgarten, a estética tinha uma grande influência por causa do objeto a ser contemplado. Então ele dizia que o belo, o bonito, seria bonito aos olhos de qualquer pessoa, porque o belo teria uma beleza intrínseca a esse objeto. Pouco depois, nós vamos ter uma mudança, e aí a teoria do belo de Kant. Um outro alemão diz, olha, na verdade, o conceito de estética, o conceito de beleza, não está no objeto, mas no sujeito. É o sujeito que contempla que vai definir o que é belo, o que é estético, não o objeto. Ou seja, não é necessariamente o que se contempla. Daí, inclusive, um ditado popular que temos no interior do Brasil, e lá no interior da Bahia, durante o tempo que eu fiquei, eu ouvia muito isso, é que a beleza está nos olhos de quem vê. A beleza está nos olhos de quem vê, é exatamente a concretização da ideia de Kant, de que é o sujeito e não o objeto que carrega em si a ideia da estética. Já mais adiante, já no novo estágio evolutivo, Gadamer fala que a beleza não é, na verdade, um conceito racional, mas um conceito baseado na afetação do sujeito. E aí nós chegamos no nosso estágio atual, no nosso estágio contemporâneo, de que, na verdade, a beleza estética decorre de sensibilidade. E é exatamente essa sensibilidade que não é racional que pode afetar a formação dos juízos de valor. Sim, porque se a estética não é racional, se ela depende do sujeito, diferentes efeitos essa estética pode causar. Nos julgamentos jurídicos, me parece absolutamente indiscutível que a estética influencia sim, influencia julgamentos, influencia a formação de valores. Me impressionou nas minhas pesquisas esse caso aqui. É um caso curioso dos Estados Unidos, na costa oeste americana, na Califórnia, um crime gravíssimo. Era um crime que ficou conhecido como o crime do inquilino. E era um imóvel, um prédio, em que todos os locatários, todas as pessoas que não eram titulares, proprietárias, faleciam eram assassinadas de forma brutal, gravíssima. E um serial killer que tinha uma característica, ele matava sempre com essa pá. Depois de muitas investigações, e com a ajuda inclusive de uma das vizinhas, a polícia chegou a este sujeito. E ele foi preso. Foi processado, foi condenado, e já cumprindo pena, então sobreveio um fato novo. É que na verdade ele não era o culpado.
bar. Sobrevieram provas, e aí, percebam, olha o grau de influência da estética. Este foi a pessoa acusada e condenada. E aí, de repente, descobre-se quem era de fato o verdadeiro assassino. Esta senhora simpaticíssima, que morava no prédio, inclusive, ela era a culpada. E ela era a assassina da pá, que matava os vizinhos. E a surpresa de todos é que o sujeito anterior, ele foi julgado, atenção, por unanimidade. Ele foi reconhecido como culpado por unanimidade, o que deixa claro que, de um modo ou de outro, a estética favoreceu e muito essa simpática velhinha, que tinha mais de 20 crimes sobre ela. A isso a psicologia hoje apelida de efeito El. El no sentido de auréola. Auréola porque exatamente a estética nos conduz, a estética nos leva a uma ideia de que certas pessoas são beneficiadas pela beleza, outras tantas são prejudicadas. O conceito de feio e de bonito, de bom e de ruim, termina influenciando juízos de valor. E estes juízos de valor conduz a esta pesquisa curiosíssima dos tribunais australianos, e o Poder Judiciário australiano chegou à conclusão de que, de um modo ou de outro, a estética influenciava os julgamentos penais. Ali, contravenções leves, médias e graves. E aquelas colunas correspondem ao grau de beleza dos condenados. Perceba que pelos crimes graves, o grau de beleza dos condenados sempre é diametralmente oposto. Vale dizer, quanto mais simpático, quanto mais bonito o condenado, menor o número de condenações. E, buscando da estética, buscando inspiração nessas pesquisas, me parece inexorável a conclusão. Nós não podemos ignorar, meus amigos, que nos juízos de família, a estética também pode ter sérias e graves influências. Sérias e graves influências sobre os processos de família. Porque o valor da simpatia ou da antipatia termina sendo transportado muitas vezes, gerando, não raro, um efeito psicológico implícito, o que é muito pior. Porque se o jurista soubesse que aquele efeito é explícito, ele teria melhores condições de controlar, mas implicitamente ele não tem. Aliás, eu queria tomar esse exemplo aqui, o exemplo das tatuagens. Para quem não lembra, as tatuagens surgiram com os corsários, com os piratas. E eram tatuadas as pessoas condenadas, os criminosos, para que eles fossem detectados dentro da sociedade como tal, como criminosos. Muito bem, hoje a tatuagem é sinônimo de beleza. Aliás, eu não consigo pensar na tatuagem sem pensar na Cléo Pires. Na verdade, eu penso na Cléo Pires muito mais do que quando penso nas tatuagens. Mas até o que eu acho que deveria, mas com todo modo. E é interessante que as tatuagens continuam produzindo efeitos jurídicos. Este julgado do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Fux, é um julgado no qual o Supremo foi obrigado a declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual de São Paulo que impedia que pessoas tatuadas concorressem em concursos públicos da Polícia Militar, alegando que quem tinha tatuagem não podia exercer a carreira policial. Vejam que, de um modo ou de outro, a tatuagem continua causando esse impacto. O impacto exatamente da estética. O impacto exatamente de que maneira isso pode servir como influência. E a beleza continua sendo, repito, um paradigma jurídico. Essa moça, bonita, né? É a Maite Proença. A Maite Proença teve uma das suas fotografias do ensaio que ela fez para a revista Playboy, veiculada sem autorização por um jornal no Rio de Janeiro. E ela então ajuizou uma ação contra o jornal, formulando dois pedidos. Ela queria um pedido indenizatório por dano à imagem, por uso indevido da sua imagem, e queria uma outra indenização por dano moral, dizendo, olha, a minha fotografia nua foi veiculada no jornal, aberto nas bancas de revista. Eu não autorizei, aquilo me causa um dano moral. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu uma decisão curiosa. Essa decisão, inclusive, que eu vou apresentar aqui, ela foi alterada pelo STJ, por óbvio, mas vale perceber da decisão como a estética termina influenciando diretamente o julgamento. Aqui, a decisão, que diz assim: só mulher feia pode se sentir humilhada, constrangida, vexada em ver seu corpo desnudo, estampado em jornais e revistas. Mas, gente, essa parte é fantástica. As bonitas não. Fosse a autora, eu volto a lembrar, a autora
essa moça aqui, a Maite Proença, fosse a autora uma mulher feia, gorda, cheia de estria, celulite, culote, pelanca, eu não sei se esse desembargador é juiz ou esteticista, mas a publicação de sua fotografia desnuda ou quase em jornal de grande circulação certamente lhe acarretaria um grande vexame. Tratando-se de uma das mulheres mais lindas do Brasil, nada justifica o pedido de indenização. Rapaz. Eu não tenho a menor dúvida de que aqui nós vamos ter a convicção absoluta, a clareza solar de como a estética influencia os nossos julgamentos. Ou seja, a estética é um fator de influência e não um fator objetivo. E se a estética é um fator de influência, nós não podemos ignorar esse dado de que a beleza vem da imaginação. Essa frase não é minha, não, é do Kant. Mas essa frase se acopla, se amolda com perfeição nas nossas ações de família. A beleza vem da imaginação do sujeito, de um sentimento de prazer ou de desprazer. Portanto, a beleza não é um juízo objetivo. E não sendo um juízo objetivo, ela termina camuflando muitas vezes aquilo que sentimos. Porque a nossa imaginação nos conduz seguramente para onde quisermos. É exatamente aqui que surge esse problema. A estética dos litígios. Nos litígios de família. E aí surge o primeiro problema. Bem ou mal, de um jeito ou de outro, a culpa continua presente nos litígios familiaristas. Se não é possível discutir culpa no divórcio, ainda é possível discutir culpa na separação. Isso é um detalhe: o Supremo Tribunal Federal reconheceu, deu repercussão geral e vai se manifestar efetivamente sobre a constitucionalidade ou não da presença da separação no direito brasileiro. Então nós vamos ter em breve tempo uma manifestação do Supremo em controle de constitucionalidade concentrado sobre a manutenção ou não da separação, o que seguramente vai pacificar todas essas discussões num sentido ou no outro. Então, com a separação ou sem a separação, a culpa continua sendo possível discutir. Sim, porque nós podemos discutir a culpa para fins indenizatórios. Lembrando que o STJ, nesse ano de 2019, fixou a competência para processar e julgar esses pedidos de indenização nas ações de família, decorrentes de relações de família, na vara de família. É competência na vara de família, mesmo se tratando de um pedido civil, porque diz o STJ, a competência é fixada pela causa de pedido e não pelo pedido. E também podemos discutir a culpa para fins de mutação da natureza dos alimentos, já que o culpado não perde o direito aos alimentos, mas passa a ter direito somente aos alimentos para subsistência. É aqui que surge então uma situação interessantíssima. A culpa, muitas vezes, pode estar mascarada por um juízo de estética. De estética, sim, porque muitas vezes a culpa vai mascarar o que o jurista pensa a partir de um referencial estético que não necessariamente é o referencial daquela pessoa. O artigo 1572 alude a vários estándares, modelos de culpa: adultério, serviços graves, ofensas físicas, enfim, inúmeros parâmetros da culpa num rol não taxativo. Só que muitas vezes essa culpa pode estar atrelada à estética. E eu próprio já passei por isso. Eu tive uma experiência muito interessante na minha primeira comarca. Pedro, preste atenção, porque o assunto é curiosíssimo. Na verdade eu era muito novo até na idade, porque quando eu ingressei no Ministério Público não tinha ainda o prazo mínimo para entrar, que era exigência hoje de 3 anos. Então eu era muito novo, não tinha experiência nenhuma, muito menos jurídica, enfim. Em suma, eu era uma temeridade para a população da Bahia. Mas o problema é, eu tinha participado das audiências lá de família, o juiz me chamou, e uma das primeiras audiências que eu fiz era uma ação de separação, em que se discutia a culpa, e o juiz falou assim: ó, fica tranquilo, é simples. Ele, em preocupação, ele está acusando ela de adultério, disso, daquilo, daquilo outro, um monte de coisa, e ela está dizendo que não fez nada disso. Vamos aí, fique atento, porque tem menor no meio e tal. Começamos a audiência, e abriu a porta para eles entrarem. Aí entrou ele, um senhor assim, todo arrumado, com a camisa bem apertadinha, assim, tudo certinho, e me chamou a atenção com a Bíblia na mão. E ele sentou e tal, e logo atrás dele vem ela, com uma micro saia, com uma roupa vestida para matar, e ela sentou, e o juiz começou a fazer perguntas, e cada vez que ela se mexia na cadeira, o juiz apertava mais ela nas perguntas. E aí eu fui pensando, né?
a roupa dela terminou influenciando decisivamente a mente do juiz, porque terminou influenciando o tipo de pergunta que ele fez a ela, como se a estética dela, de um modo ou de outro, influenciasse. Não é raro, não é incomum encontrar muitos advogados que orientam, inclusive, seus clientes, estações de alimentos, olha, cuidado como é que você vai vestido, né? Não vai vestido com uma roupa muito boa, não, porque o juiz pode achar que você não precisa de alimentos nenhum. Ao contrário, você vai até sair pagando, a depender de como você vai vestido. Portanto, a estética é sim um fator que pode estar atrelado a essa discussão sobre culpa. A estética também vai influenciar isso aqui, nas redes cibernéticas, nas redes sociais, porque hoje em dia eu não tenho nem dúvida, as pessoas têm uma dupla vida, uma vida paralela. Além da vida real, que é a vida que todo mundo vive, tem a vida das redes sociais. Eu assisti um filme há algum tempo, os mais jovens eu acho que nem viram isso, chamava Matrix. É uma realidade paralela, né? Então pronto. Ali no Instagram, no Facebook é Matrix, a pessoa tem uma vida aqui, outra vida lá. A de lá é muito mais feliz. Porque eu nunca vi ninguém feio no Instagram. No Instagram e no WhatsApp é o lugar mais provido de beleza que pode existir. E aquela pessoa que você enxerga não necessariamente é a outra da vida real. Só que aquela vida agora me chama a atenção com um detalhe, porque para algumas pessoas do nosso momento geracional, para algumas pessoas não é importante viver bem. O importante é mostrar que se vive bem. Para algumas pessoas, infelizmente, a forma se tornou mais importante do que a substância. E essas pessoas, de tanto postar, terminam se colocando em posições extremamente desfavoráveis nas ações de família. Por quê? Ação de alimentos, ação de divórcio, de solução de união estável, essas ações podem ser diretamente influenciadas pelas postagens na rede social. Eu tenho um colega de faculdade que me ligou uma vez me dizendo, ele é advogado, colega inclusive, e ele falou assim, Cristiano, eu estou no problema, porque eu me divorciei, estou aí brigando no divórcio pela pensão alimentícia da minha filhinha menor, só que a minha ex-mulher agora está entrando uma ação revisional pedindo um aumento. Aí ele falou assim, olha, mas eu sei que ela tem uma prova ilícita, não pode. Eu falei, qual a prova que ele tem? Aí ele foi me explicar, ele disse assim, olha, é que ela trabalha na área de saúde, e ela então sai de manhã, trabalha no hospital aqui em Salvador, e de tarde ela vai trabalhar no outro hospital na ilha de Itaparica. A ilha de Itaparica fica do outro lado da Baía de Todos os Santos, então para ir até a ilha de Itaparica, ela pega um ferry-boat, um deslocamento lá, uma embarcação, que vai 1 hora e volta 1 hora de trânsito. Muito bem, enquanto ela está lá se deslocando para ir trabalhar na ilha de Itaparica, passa por ela uma lancha em alta velocidade, com um rapaz lá com som alto, ouvindo Maria Mendonça, e depois com música, bebida e aquele cheio de pessoas ali alegres, se divertindo. Ela olhou no relógio, eram 13h30, e quando ela olhou direito, era o ex-marido dela. Ela pegou o celular, brigando pela pensão alimentícia da filha, apertou o play e gravou. E gravou toda a canção emocionada que ele estava ali cortejando as acompanhantes. E ele então disse assim, isso é uma prova ilícita, né? Eu falei, olha, isso é uma prova válida, porque esse fato é público, você está em lugar público, é possível, e você percebe que de um modo ou de outro, a estética influenciou. Aí ele me contou assim, eu só o remate dele, disse, Cristiano, a lancha não é minha, é do meu amigo que estava lá. As amigas são todas dele, nenhuma é minha. Pois é, então era bom você pedir ao seu amigo, inclusive, para pagar a sua pensão também. Porque vai ser o melhor caminho. Vai ser o melhor caminho agora. E de um modo ou de outro é a estética que vai nos influenciar. E para mim este aqui é um dos maiores problemas que eu queria anunciar. É a influência da religiosidade desse conceito de bons costumes sobre os julgamentos de família. Porque aqui também passa a estética. Eu contei rapidamente que naquela ação a parte entrou com a Bíblia na mão. E é muito comum. Isso se tornou infelizmente muito comum porque a gente passa a ter o conceito de bom e de ruim, de uma pessoa de bons costumes ou de maus costumes pelo seu grau de religiosidade. Não esqueçamos que o país é laico. E além do mais eu queria chamar a atenção para o detalhe, me parece extremamente impertinente que num país de tamanhas desigualdades sociais, nós, no sistema jurídico, ainda tentemos utilizar este conceito de bons costumes. Por quê? Se eu perguntar a cada um de vocês, se eu perguntar, agora, vou parar aqui, você é uma pessoa de bons costumes? Luiz Claro, meu amigo, você é uma pessoa de bons costumes? Eduardo, você é uma pessoa de bons costumes? Claro que sou. Óbvio. Agora, não necessariamente os costumes deles são os nossos. Eu queria perguntar,
se a pessoa de bons costumes, se uma pessoa pobre, que nasceu na periferia, que não teve condições de estudar, que vive à margem do sistema jurídico, à margem do sistema educacional, que estudou em escola pública e que tenta entrar na faculdade por uma cota. Eu queria perguntar, se ela é de bons costumes, para um pai de família, desempregado, sem condições de ter acesso à economia e que muitas vezes pratica pequenos cursos para dar alimentação ao seu filho. Eu queria saber se essa pessoa é de bons ou de maus costumes. Porque é muito fácil para nós levantarmos o dedo e achar que toda e qualquer pessoa diferente do que pensamos é uma pessoa de maus costumes. Então, essa expressão me parece absolutamente impertinente ao sistema jurídico. O padrão do julgamento deve ser objetivo e não permeado pelos bons costumes. Então, o que eu queria chamar a atenção, já apontando para o final, até porque eu não gosto de falar para quem tem fome e para quem tem sono. Estou vendo as duas categorias. Eu quero terminar chamando a atenção, fazendo um verdadeiro alerta de como a estética pode prejudicar julgamentos envolvendo pessoas em situações de vulnerabilidade. A primeira advertência que quero fazer: pessoas com deficiência. E muitas vezes nós temos claramente enraizado em nós a estética do coitadinho. Por quê? Muitas vezes nós olhamos para a pessoa com deficiência achando que ela é uma pessoa incapaz de certas situações. O STJ, inclusive, esse ano, entendeu que o rol das hipóteses da legitimidade para requerer levantamento de curatela e, obviamente, para ação de curatela não é taxativo. Exatamente porque a ideia é a pessoa com deficiência também pode exercer a sua capacidade. Toda vez que eu ouço alguém dizer que tem antipatia com o estatuto da pessoa com deficiência, eu tenho uma vontade enorme de convidar essa pessoa a um desafio de natação com esse garoto. Ele chama Daniel. Esse garoto é brasileiro, ele nada, e ele tem uma função de medalhas, e o tempo dele de natação permitiria que ele disputasse as provas com pessoas sem deficiência. Aí eu queria convidar quem é contra para dizer assim: disputa uma prova de natação com o Daniel. E assim, quem chegar atrás, a depender da distância, vai ser chamado de incapaz. Porque é exatamente a referência que a gente tem. A gente chama as pessoas de incapazes porque talvez elas não consigam fazer certas coisas que nós conseguimos. Isso me parece extremamente preocupante. Uma outra situação em que a vulnerabilidade pode influenciar, ser influenciada pela estética, são as pessoas idosas. Sim, porque muitas vezes nós achamos que os idosos nada fazem. Nós achamos que todos os idosos são do bem. Tem uma frase famosa do Rui Barbosa que dizia assim: os canalhas também envelhecem. Pois é, mas de um modo ou de outro, o STJ vai se influenciando, porque nesse precedente aqui, o STJ recomenda que o juiz evite prisão civil por alimentos de pessoas idosas, como se os idosos não inadimplissem, como se os idosos não deixassem seus netos ou filhos sem pensão alimentícia. Me parece criar uma regra objetiva nesse sentido também me parece indevido. E não esqueçam da velhinha. Idosos também praticam crimes. E outra situação também envolvendo os idosos, aí o contrário, é a estética da piedade, como se ele não conseguisse fazer nada. Aliás, é interessante, a gente inclusive acha que os idosos não têm direito sequer à sexualidade, porque as pessoas pensam que idosos não praticam atos sexuais. Pode observar, você lance na sua mente, na sua tela da imaginação, um ato sexual. Certamente são duas pessoas maravilhosamente saudáveis, bonitas, no ápice de sua vida. Vote o idoso: não, minha mãe e minha avó não fazem isso de jeito nenhum, eu não sei nem como nasci. O STJ reconheceu esse ano que a prerrogativa do Estatuto do Idoso de celeridade, prioridade nos julgamentos dos processos de pessoas idosas só pode ser requerida pelos idosos. Eles sabem se querem ou não a prioridade. Caso engraçadíssimo, já estou terminando, viu, pessoal? Era uma moça, era uma senhora idosa que estava sendo processada pelo banco. O banco entrou com execução contra ela. E logo em seguida o banco peticionou o juiz dizendo: olha, ela é idosa, esse processo precisa ter prioridade de julgamento. E ela disse: não, eu não quero a prioridade não. Eu sou idosa, mas eu não sou burra. E de um modo ou de outro, a estética pode nos influenciar também nisso aqui. A gente tem a ideia de que todo adolescente infrator é sempre negro, pobre, periférico. E eu queria só lembrar que muitas vezes a gente termina se exacerbando nesse sentido. E pensando muitas vezes até pessoas que sustentam o discurso pela redução
da maioridade penal, o que me parece muito perigoso, porque quando nós queremos reduzir a maioridade, porque estamos muitas vezes absorvidos pela estética de adolescentes infratores impiedosos, sim, e existem, não tenho dúvida, mas não esqueçam, o pau que bate em Chico bate em Francisco. E naturalmente, se a maioridade for reduzida, os nossos parentes com 16 anos que cometerem ilícitos também devem ser punidos. Também vão responder como pessoas maiores de idade. Então é bom pensar duas vezes que a referência estética, a referência de beleza que temos de um adolescente infrator precisa transcender, e que nem todo crime é doloso. Existem crimes culposos, mas crimes culposos também geram sanção. Então é preciso perceber que talvez seja um momento de fato de pensar nos adolescentes a partir do referencial de pessoas em situação de vulnerabilidade. O STJ decidiu esse ano que não se aplica aos adolescentes, não se aplica no ECA a regra da contagem de prazo somente em dias úteis do Código de Processo Civil. Essa regra não teria aplicação porque o ECA teria uma regra própria de contagem corrida dos dias do prazo. E por fim, encerrando esse nosso encontro e prospectando que a estética nos influencie, essa aqui é a imagem da Valentina Sampaio, a primeira transgênero que é contratada por uma grande empresa internacional da moda. Ela é brasileira, é transgênero, e não esqueçamos de que é muito difícil encontrar um julgamento em que os transgêneros sejam julgados sem a influência da estética. O Supremo publicou recentemente a decisão da ADIM 4275, na qual reconheceu que no Brasil as pessoas têm o direito de mudar o nome e o estado sexual, independente de cirurgia, independente de decisão judicial, diretamente nos cartórios, por autodeclaração. Então basta que o transgênero se desloque ao cartório, faça uma autodeclaração e, consequentemente, altere o nome e o estado sexual. Eu ouço muitas críticas, e eu estou chegando no estágio de ficar sem paciência até para responder. Por quê? As pessoas apresentam argumentos pífios. Por exemplo, isso é um perigo para o SPC e Serasa. Por quê? O CPF continua o mesmo, o RG continua o mesmo. Mas isso é um perigo para a justiça criminal, porque as pessoas podem querer mudar de sexo para fugir da justiça criminal. Mas como? O CPF é o mesmo, o RG é o mesmo, o nome da mãe é o mesmo, do pai é o mesmo, e o processo continua. Igual quando as pessoas mudam do nome pelo casamento. Então, evidentemente, não há nenhum perigo, há nenhuma outra situação. E imaginar que um ser humano vai no cartório mudar de sexo, sem ser transgênero, me perdoe a sinceridade, é de uma criatividade absurda. O que leva o ser humano a imaginar que aqui em Belo Horizonte, amanhã, depois do nosso encontro de hoje, algum colega vai acordar e vai dizer assim: o Cristiano falou ontem que eu posso mudar, eu vou no cartório antes de ir para a palestra, então eu vou lá no cartório e vou mudar meu nome, porque agora eu não quero mais ser Roberto, eu quero ser Roberta, e eu não quero mais ser do sexo. Será que alguém imagina que um ser humano faria isso? Cristiano, pode ter? Claro, pode, mas aí pode ter isto sempre, e aí se resolve com o sistema jurídico dos seus instrumentos. O nome disso é fraude, o nome disso é simulação, e existem instrumentos jurídicos para o controle desses atos praticados ilicitamente. Então me parece que nós não podemos deixar, de um modo ou de outro, os nossos padrões estéticos influenciarem os julgamentos. Meus amigos, eu queria que, se algo puder ficar de tudo isso, eu queria apresentar aqui, de tudo que falei, que se algo puder ficar, que seja só uma coisa, só uma. A minha grande preocupação de que se aproveitem eventos espetaculares como este, eventos grandiosos de uma instituição vitoriosa. Rodrigo, Berenice, parabéns sempre, vocês são responsáveis pela inclusão de um monte de gente nesse país, um monte de gente que não teve vez, que não teve voz, que hoje se faz presente nas nossas agendas e pautas de discussões profissionais, mas que, se algo puder, que seja somente uma coisa: a necessidade que nós temos de, nesses eventos, enxergar algo diferente. Muito mais do que conhecimento, nas relações de família é preciso ter sensibilidade. E esta sensibilidade nós vamos adquirir nestes momentos, para discutir, para se permitir, para dizer: olha, nunca pensei nisso, mas pode acontecer. Para, na próxima vez que você cruzar com alguém, vulnerável ou não, numa ação de família, você pensar se você não tem um pré-conceito, um conceito prévio sobre aquela pessoa que não necessariamente é o que ela se mostra.
e que o feio e o bonito está sempre conectado aos nossos olhos. A beleza está em nós, não está no outro. Muitas vezes a pessoa diz assim, você é muito feio, mas na verdade a pessoa não está olhando como deveria. Ou vice-versa, quando a pessoa lhe elogia, ou quando alguém se olha no espelho e projeta a sua beleza exterior, esquecendo outras coisas. Por isso eu queria concluir com um trecho de uma música de alguém que me parece muito bonito, e que aliás é um exemplo de direito de família, esse rapaz, porque ele era filho adotivo de Luiz Gonzaga, e é a prova de que a adoção às vezes produz efeitos mais importantes do que a biologia, porque parece que ele é filho muito mais do que biológico afetivo, mas que ele é filho do coração e da inteligência do Luiz Gonzaga. Ele é o Luiz Gonzaga Júnior, que nesse trecho fala da beleza, fala da estética e lembra do que a gente talvez precise em cada um de nós para levar essa estética. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, a beleza de ser o eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita.